E aí, já encaminhando para o final, o destaque do 928. Eu falei que ia comentar 3 artigos, né? Porque o 928, dentro desse contexto mais amplo de valorização da jurisprudência sumulada e de alguns precedentes, o 928, ele cria um microsistema de julgamento de demandas repetitivas, que é onde eu acho que o impacto vai ser mais sensível, assim, mais imediato até, mais sentido. Que as demandas repetitivas, os senhores sabem, são aquelas demandas que, por mais que sejam representadas em vários processos, no fundo, elas versam sobre uma mesma controvérsia. Ou seja, é aquela história, 30 mil policiais militares discutindo o valor do auxílio alimentação. 90 mil aposentados entre fevereiro de 94 e março de 97, discutindo a incidência do reajuste ou do percentual inflacionário X. Isso reflete para toda sorte de servidores públicos. Tributário, então, nem se fala, né? Tributário é basicamente isso. Constitucionalidade do tributo. Ou seja, todo mundo paga, todo mundo ajuização. Então, essa é o traço característico das demandas repetitivas, que em muito é uma das responsáveis de afogar o Poder Judiciário. Em grande medida, essa existência de processo. E vejam, qual é a solução atual hoje? Modelo. Copia, cola, salva como, muda o número, muda o nome, e cada ato é uma sentença, cada processo é um mundo, aquela história. E o que o novo Código faz? Bom, estamos num sistema de precedentes. Aquela história que eu falei, alguns precedentes são vinculantes, ou são de observância obrigatória, se não quisermos usar. Então, uma vez detectada a demanda repetitiva, ao invés daqueles milhares de processos serem individualmente julgados, vai se instaurar um incidente de formação de precedente. No segundo grau, esse incidente tem o nome de incidente de resolução de demandas repetitivas. No STJ, a técnica já é conhecida. Recurso especial repetitivo. No STF, a técnica já existe, apesar de algumas diferenças, recurso extraordinário repetitivo. Mas vamos pegar a grande novidade, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso hoje, por que é grande novidade? Isso hoje não existe no Tribunal de Segundo Grau. Chegarem 89 mil apelações versando sobre a mesma matéria, no TJ do Rio de Janeiro, 89 mil decisões terão que ser proferidas. Se não todos acórdãos, na melhor das hipóteses, um julgamento monocrático para cada processo. E os processos, eles se desenvolvem naturalmente. Se além das 89 mil apelações pendentes, tiverem 190 mil processos pendentes nas diversas varas de capital interior, os 190 mil processos estão lá andando. Cita, intima, marca audiência, enfim. Pratica-se todos os atos. Qual que é a ideia do novo código? Instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas. E por que esse impacto vai ser grande? Por 3 desdobramentos que o incidente de resolução de demandas repetitivas traz. E por que esse impacto vai ser imediato? Na minha opinião, exercício de futurologia. Por que esse impacto vai ser imediato? Porque o que mais tem pendente no judiciário do país é a demanda repetitiva. Quais são esses impactos? Eu costumo explicar as demandas repetitivas numa tríade, em 3 passos. Primeiro passo, né? O que é a demanda repetitiva? Em última, é a racionalização do julgamento da demanda repetitiva, voltada a prestigiar isonomia, segurança jurídica, celeridade e efetividade. De que forma? Quais são os 3 impactos que a instauração de um incidente cria? Primeiro, a concentração da solução da questão múltipla. Ou seja, naquele conceito ou naquela terminologia que estavam usando há pouco, a formação de um precedente. Instaurar um incidente de resolução de demanda repetitiva tem por objetivo formar um precedente. Precedente qualificado, precedente arrolado no 927, precedente de observância obrigatória.
Então, o incidente de resolução de demandas repetitiva, em um primeiro momento, em uma primeira perspectiva, é uma técnica de formação de precedente. Lembra que eu falei naquelas conclusões? Olha, obrigar a observar cria a necessidade de se criar mecanismos. E qual que é a grande vantagem? Primeira, enquanto existe esta solução, ou melhor, enquanto essa solução está sendo tomada, enquanto o precedente está sendo formado, ou seja, entre a instauração do incidente e o julgamento do incidente, todos os processos que versem sobre a matéria ficam suspensos. Todos os processos. O que temos hoje, na melhor das hipóteses, primeiro que não temos no segundo grau. E o que temos hoje é quando o recurso especial no STJ é instaurado como repetitivo, suspende os recursos especiais. O juiz de primeiro grau tem que sentenciar. Qual que é a grande novidade do Código? Instaurado o IRDR pelo TJ do Rio de Janeiro, por exemplo, já que estamos aqui, todos os processos que versem sobre, para usar aquele exemplo, auxílio à alimentação de policial militar, todos os outros 29.999 processos ficam suspensos. Olha o impacto que isso vai causar. A ação foi ajuizada, ainda não tem citação, não cita. Suspensão, tecnicamente, é o quê? Proibição de prática de qualquer ato processual, salvo os urgentes. Citou, está no prazo da contestação, não conta o prazo, não vence prazo. Marcou audiência, não vai realizar, adia, deixa para lá. Ou seja, o impacto vai ser muito grande. E, terceira perna dessa ideia, né? Uma vez formado o precedente, haverá uma aplicação do precedente firmado, de forma vinculante, essa é a minha conclusão, e de forma o quê? Acelerada, porque já que é para aplicar, não precisa realizar todos os atos processuais. Então, julga monocraticamente, julga improcedente se for o caso, etc, etc, etc. Então, haverá, ao lado das ações individuais, vamos chamar assim, ações individuais genéricas, haverá uma espécie de tratamento coletivizado das ações repetitivas. Às vezes o sujeito vai entrar com a ação e não vai poder fazer nada naquele processo. Por quê? Porque existe um IRDR. Eu vou mostrar para vocês em 2 minutos. O que ele vai poder fazer é atuar no IRDR, ou seja, num processo alheio, porque o dele está suspenso. Mas esse é o desenho do código, suspensão no primeiro momento e aplicação em um segundo momento. Eu trago aqui os dispositivos, né? 985, 1040, 982, 1037, falam ou da suspensão ou da aplicação imediata, que o 985 está aqui, ó. Julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, o que haverá? A aplicação da tese jurídica firmada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal. Detalhe interessantíssimo, inclusive dos juizados. Porque o que acontece hoje, né? Só abrindo um parênteses, o que acontece hoje, que eu já quero encerrar, mas hoje o sistema do juizado e o sistema da justiça não especial, eles não se comunicam. No federal é incrível, às vezes a matéria previdenciária pacifica no juizado de uma maneira e pacifica no STJ de outra maneira. E o sistema nunca se comunica. Essa questão é resolvida pelo IRDR? Sim. Por quê? Porque o IRDR é de competência do TJ. E o TJ vai fixar a tese. E o juiz do juizado tem que observar a tese fixada pelo TJ. Ah, mas se ele não observar, não cabe recurso para o TJ, mas cabe reclamação. A grande vantagem da reclamação, a meu ver, é no caso do juizado. Que a reclamação para o mesmo tribunal, para que a apelação pode ser dirigida, é mais do mesmo, né? Assim, é mais acelerado, tal, talvez funcione, mas a reclamação contra a sentença do juizado, poxa, ela vai resolver o problema, porque vai caber o recurso para a turma e vai caber a reclamação para o juizado, para o tribunal. Tribunal, olha, o juiz do juizado não está obedecendo a sua tese. E o 985 diz, a tese firmada deve ser aplicada, inclusive nos processos que transmitam perante o juizado. Né? Não observada a tese adotada, é o parágrafo 1º. Caberá a reclamação, que é mais do mesmo que está no 988 também. Né? E esse é o último ponto, ó, a prova que é o último, vejam, é o último.
porque tem gente que mente pra caramba nisso, né? Só para terminar, né? Não sei o quê. Eu faço pouquinho, mas, enfim, tá aqui a prova. Porque quando eu estou numa escola, eu gosto de falar sobre isso, não para resolver, muito pelo contrário, só para provocar. Porque se a gente começa a entrar num sistema em que as súmulas passam a ter esse valor de obrigar o juiz no mesmo sentido, de acelerar o procedimento, que alguns precedentes cumprem esse papel, a gente precisa ter melhor trabalhado essas teorias, essas técnicas aqui, que não, para começo de conversa, não é da nossa tradição. Ou seja, eu me formei, né? Eu não tive aula sobre técnica de formação de precedente. Nunca tive uma aula de como identificar o precedente. E identificar o precedente é difícil, viu? Lógico, tem uma súmula lapidar dizendo assim, a prescrição da contribuição previdenciária é de 5 anos, já vê, não é muito difícil, né? Mas algumas técnicas, né, alguns precedentes são difíceis de serem identificados. O que o código faz é facilitar e dizer o seguinte, olha, os precedentes vinculantes são esses. Então já tem um recado assim, tribunal, formadores de precedentes, judiciário, quando forem julgar estes incidentes, se preocupem de identificar o precedente, ou mais precisamente, qual é o grande segredo aqui? Identificar a tese jurídica que está sendo consagrada. Porque às vezes o julgamento leva em consideração N coisas. Mas qual é a essência? Qual que é a tese jurídica? Naquele exemplo que eu dei lá, só voltando porque é curioso. Naquele exemplo que eu dei lá do filho que passou no vestibular, né? Será, vamos supor que esse filho tenha passado numa universidade federal ou estadual, ou seja, numa universidade pública gratuita. Será que não foi essa? Porque quando eu descrevi, eu falo, o moleque passou no vestibular, tirou carteira de motorista, fez 18 anos, ganhou o carro. O moleque de 16 acha que o precedente vai se adequar a ele. Mas será que a grande razão de decidir nesse caso não foi o fato do mais velho ter passado numa universidade pública? O pai ter pensado, putz, eu gastava R$1.000 de escola, agora eu vou pagar R$1.000 de prestação. O que leva a necessidade do mais novo para avocar o precedente, a necessidade dele passar numa pública também. Se ele passar numa particular, é caro, meu amigo. Não tem dinheiro para os dois. Ou seja, tem que ficar claro a razão de decidir. Trabalhar com precedente, em primeiro momento para identificar, que é o que eu estou tratando, e para depois aplicar, tem muito mais a ver com fundamentação do que com dispositivo. Já que vocês me entendem, ou seja, não adianta olhar o sim ou não, tem que olhar o porquê do sim ou não, né? Porque essa é a segunda tarefa. Uma vez identificado o precedente, ou seja, a tese jurídica consagrada, a razão de decidir, deve haver uma correlação, um exercício de correlação entre o caso que está sendo apreciado no momento e o caso ou casos que formou o precedente. Porque eu só vou poder aplicar o precedente no caso que eu estou apreciando se a base fática, a essência fática for a mesma. Por quê? Porque se houver essa correlação, eu aplico o precedente. Mas se não houver, eu não aplico. Eu posso legitimamente afastá-lo. E com isso eu não estou querendo desconstruir tudo que eu falei, não. Pelo contrário, eu quero reafirmar, ué. Então, vamos lá. Foi fixado um precedente no IRDE, conta de luz. Vários bares e restaurantes discutiram a conta de luz. No final, num incidente de resolução de demandas repetitiva, o tribunal falou assim, tem que pagar e quem não pagar em X dias terá energia cortada. Bares e restaurantes, associações, etc. Será que eu posso pegar esse precedente e aplicar a um hospital com maternidade no verão carioca que atrasou a conta de energia? Ou ser hospital é uma peculiaridade digna de nota que autoriza afastar o precedente? Então, essas técnicas de afastamento, né, elas passam a existir. Vai ser a margem de manobra, né, enfim, do advogado. E se não houver essa margem de manobra, é dever do advogado privado e, sobretudo, público, virar para a autoridade, para o cliente e falar assim, olha, desculpa, aqui eu não vou recorrer, não.
Por quê? Porque o caso já foi apreciado e o precedente firmado é vinculante. Aliás, o novo código prevê honorários recursais, né? Ou seja, recorrer vai implicar em despesa, no meu caso, pública. Não é inteligente, já não é inteligente recorrer de tudo hoje. Mas, além de pouco inteligente, vai ser caro, custoso recorrer de tudo. E a última coisa dentro dessa técnica de afastamento é o afastamento por superação, previsto expressamente no 986 do Código. Ou seja, para combater aquela ideia de que, uma vez formado um precedente, o direito estará sobre aquela matéria estará engessado para todo sempre. Não é assim. Permite-se respirar. Primeiro, o precedente não vincula o legislativo, então, se a lei mudar, lógico que o precedente pode mudar. Fora que o próprio entendimento social sobre a matéria pode mudar também. Imaginem, Supremo em 1950, suposição, tá? Só um exemplo hipotético. O Supremo, em 1950, julgou os efeitos previdenciários da união homoafetiva e disse, não existe. Para ter direito à pensão por morte, tem que ser marido e mulher, casado de papel passado. 2 homens, 2 mulheres, nem pensar. Inconstitucional. Em 2015, esse precedente poderia ser revisto. Podia ser uma súmula vinculante, que seria revisto. Agora, vejam o quanto de evolução social, né, enfim, jurídica, Código Civil 2002, a própria Constituição, veja quanta evolução tivemos de 50 para cá. Tudo bem. E o novo Código autoriza isso. Agora, essa possibilidade de superação por força de modificações jurídicas, políticas sociais, deve ser compreendida como uma exceção àquilo que está bem claro na regra. Os tribunais devem manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ou seja, salvo uma mudança mesmo, a aplicação deve ser feita. Portanto, meus caros, como eu disse, é um tema muito aberto. Eu citei brevemente ali o 985, 1037, 1040, só o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma técnica de várias, é regulado em 11 artigos, com vários parágrafos, incisos, procedimentos, etc. A mesma coisa vale para o recursos repetitivos, para a assunção de competência, que um pouco tratei. Mas a minha ideia era passar uma visão geral sobre aí o papel da jurisprudência e do precedentes do novo Código de Processo Civil. Eu não sei antes agradecer mais uma vez a doutora Simone pela oportunidade de estar aqui com todos os senhores e agradecer a atenção de todos. Eu dou por encerrada aqui a minha exposição e passo a palavra para o desembargador Sérgio Ricardo para o início dos debates. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado. Parabéns, Fábio, excelente. Foi maravilhosa a palestra. Obrigada, eu falo alto. Foi maravilhosa a palestra. Tenho certeza que todos aqui comungam da minha opinião. Mas antes de apresentar, quem é dispensável a apresentação do desembargador Sérgio Ricardo, luxuosa, nas palavras da Fernanda, luxuosa participação do desembargador Sérgio Ricardo. Mas antes, além de agradecer ao Fábio, eu quero agradecer, para não esquecer, a Fernanda e a Lourdinha, sem as quais esse evento não teria sido possível. A Emerge, através dela, deram um show, né? Vocês duas deram um show. E só chamar a atenção, Fábio, pelo fato de que o STJ ele criou uma resolução e nessa resolução foi criado uma reclamação, no sentido de que a turma recursal ela tem que observar todas as decisões dos repetitivos do STJ. Então, não é uma vinculação da turma recursal aos repetitivos do STJ. Então, já existe mais ou menos esse sistema aí. E o desembargador Sérgio Ricardo, como disse o desembargador Caetano, é o nosso diamante. Eu me senti muito feliz quando ele aceitou o convite, porque foi meu professor,
ele é meu professor, porque, como nós dissemos ali dentro, todas as nossas dúvidas, nossos desesperos, nós ligamos para o professor Sérgio Ricardo. E ele, generoso demais, nos ensina, e não só em processo civil, mas eleitoral. Ele já me salvou no dia da eleição, ele já me salvou nas vésperas da eleição. E realmente é além de professor, além de excelente magistrado, desembargador, é um senhor colega, uma pessoa excepcional, e muito feliz dele estar aqui. Passo a palavra para ele. Bom, senhores, muito obrigado. Essa generosidade, até em excesso, só aumenta a minha responsabilidade da minha participação aqui. Agradeço, sei que observações elogiosas, essas contaminadas aqui pela nossa longa amizade, parceria aí, de anos e anos de tribunal. E aproveito também, já de início, para corroborar as observações lançadas pela doutora Simone em relação às evidentes qualidades da palestra proferida pelo professor Fábio, no tocante à sua clareza, elegância, descontração, que permitiram, a meu sentir, e não tenho dúvidas, o esgotamento do tema. Daí porque reforçaria os elogios, centrando-os quanto à escolha do tema. Como bem disse o professor Fábio ao início de sua exposição, ele, diante de uma nova lei processual brasileira, pensou um tema disciplinado nesses 3 artigos, que, a seu ver, representaria o aspecto mais inovador e importante do novo Código de Processo Civil. E, a meu sentir, o professor está coberto de razão, repito, é minha visão científica a respeito do tema, à medida que vejo como essas disposições acerca da importância, o papel da jurisprudência precedente no novo CPC, como a verdadeira mudança sistemática do direito processual brasileiro. Comparando o Código de 73, após esse longo processo de reformas, com o nosso Código novo, no limiar da sua vigência, também ratifico, corroboro integralmente as observações aqui lançadas, de que o novo Código representa a continuação atualizada da Lei Processual Brasileira de 73. Nós temos não só a manutenção da sua estrutura básica, a sua forma de pensar básica, a reprodução, como bem disse o professor, de forma estimativa, e tampouco eu teria feito essa comparação matemática, mas pelo menos uns 80% a 90%, comparando-os, nós temos que o Código de 2015 não é uma novidade em relação ao Código de 73, na sua maior parte. Ou, em outras palavras, quem conhece bem o Código de 73 passeará com bastante tranquilidade sob a égide do Código de 2015. Por quê? Porque é uma continuidade, na minha visão. Na minha visão, o novo Código de Processo Civil ele traz uma melhor estruturação, haja vista o longo processo de reformas seccionais do CPC de 73, ele está mais bem estruturado e traz alguns realces em matéria principiológica, destacando determinadas finalidades e objetivos a serem alcançados, mas sem, a rigor, um sabor de grande novidade. Se pararmos para pensar, todos os princípios que estão expressamente enfocados na parte inicial do CPC já vêm sendo observados diuturnamente à luz do Código atual há muitos anos. Se pegarmos, como bem falou o professor, num site de busca de jurisprudência e botarmos ali razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, duração razoável, contraditório, ampla defesa, nós vamos encontrar 1 milhão de precedentes, demonstrando que, em matéria principiológica, o Código de 73, da forma pela qual hoje vige, não está defasado em relação ao futuro Código de 2015, perdão. Quando se fala no dever de cooperação das partes, isso
está lá no artigo 14 do Código 73, dizendo todos os deveres das partes colaborar. Enfim, então, eu não tenho dúvida que o Código de 2015 ele apresenta uma melhor estruturação, ele reforça a matéria principiológica, mas não vejo nele a semente de uma mudança sistemática, como se fosse uma guinada. Caminhávamos numa direção e numa filosofia de antes e depois, nós mudamos radicalmente o curso em que navegamos. Salvo aqui. Aqui eu vejo uma mudança sistemática. Quando se passa a atribuir precedentes jurisprudenciais força vinculante. Essa é uma grande guinada, sem dúvida nenhuma. Até uma ousada guinada, porém mais do que justificável, como vou procurar fazer nas minhas observações, que, ao seu final, vão mais representar um terreno pouco fértil para debate, porque o meu pensamento coincide, já adianto, integralmente com as colocações aqui ditas, e mais, portanto, no caminho da própria reflexão. E vejam por que eu diria que há essa grande guinada na direção. Ou melhor, não digo guinada, mas uma mudança sistemática da lei processual brasileira. Se nós voltarmos algumas décadas atrás, pouco antes e logo depois, para não irmos tão longe, mas um pouco antes e um pouco depois da vigência da Constituição de 88, nós, na nossa sociedade brasileira, nós também nos deparávamos com essa questão. O papel das decisões judiciais, o papel da jurisprudência. E, nesse estágio primitivo das minhas observações cronológicas, predominava, de maneira muito forte, o entendimento de que a independência funcional dos magistrados na solução dos casos concretos era um interesse mais caro à sociedade do que a proteção no tocante à segurança jurídica e à isonomia. Era um dogma muito difícil de ser alterado àquela época. Para que os senhores tenham uma ideia, nós já temos, no nosso direito constitucional, há muito tempo, até em condições anteriores, o controle concentrado de constitucionalidade, primeiramente, como todos os senhores sabem, através das ações declaratórias de inconstitucionalidade, depois incorporada à ADC, cuja eficácia inicial, talvez os senhores já nem se lembrem mais, muitos também não eram daquela época, nem se lembrem mais que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade do Supremo em controle concentrado era efeito erga omnes e ex tunc. Eram esses os efeitos. E me recordo, aí já há bastante tempo, lamentavelmente para mim, que numa palestra de um ex-ministro do Supremo, e olha, faz tanto tempo que eu já não me recordo nem exatamente, não sei se foi o ministro Moreira Alves, já não lembro mais, ainda dentro desse espaço temporal, numa palestra como essa, e eu da plateia assistindo, ele se queixava. O que adianta nós, no Supremo Tribunal Federal, declararmos que determinada lei é inconstitucional? Pois, a despeito do seu efeito erga omnes, ex tunc, etc., os juízes e tribunais continuam aplicando a lei. Ele se queixava, se queixou abertamente, quase que um desabafo. De que adianta? Aí vai lá o juiz, diz, aplica a lei, a despeito do Supremo ter declarado a sua inconstitucionalidade. Aí vai para o tribunal aplica a lei, mantém a sentença. A parte, evidentemente, inconformada, gritando lá, carregando nas tintas da máquina de escrever à época, dizendo, um precedente. O recurso extraordinário, claro, seria conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, por razões evidentes. Mas para que fim? Para reformar a decisão do tribunal, dar-lhe outra solução. Aquele caso, não, o tribunal, imagine a falta de paciência, meu Deus do céu, este acordo aplicou a lei que nós já declaramos inconstitucional. Então, vamos conhecer do recurso extraordinário, dar-lhe provimento para reformar o acórdão do tribunal de origem,
para julgar procedente ou improcedente a demanda e, consequentemente, atribuir-lhe as consequências de direito material, etc. Olha a trabalheira. Então, ele se queixava abertamente. Sabe o que adianta? Então, ali, foi a primeira vez que, pessoalmente, me pareceu a semente de uma mudança de filosofia. Quando, até então, após gerações e gerações, se trabalhava com o dogma de que, não, independência funcional, cada cabeça uma sentença. Essa é a principal característica do órgão judicial. Ele decide, ele aplica a lei, a Constituição ao caso concreto, e ele só deve satisfação à sua consciência e ao poder normativo, porque o papel do juiz é aplicar a norma abstrata ao caso concreto e dar-lhe uma solução e pronto. Jamais vincular-lhe a forma de pensar, salvo, claro, raras exceções, quando no âmbito da mesma relação processual já houvesse uma decisão do Tribunal Superior em que vinculava o juiz no prosseguimento. Enfim, salvo raríssimas exceções, e que, mesmo assim, alguns magistrados, no passado, não raras vezes, isso talvez ainda aconteça, mas espero, em que o tribunal, por exemplo, afastava o reconhecimento de uma ilegitimidade ativa, reformando a sentença terminativa e determinando o prosseguimento, às vezes, isso não passa, me dou por impedido, porque se eu acho que não tem legitimidade, não obstante tivesse ele já vinculado ao cumprimento da decisão do tribunal, dizendo, não, legitimidade tem, julga de acordo com a sua cabeça. Agora, legitimidade não vai mais modificar, porque já há uma decisão superior. Mas eram raras as hipóteses em que, na hora de julgar, havia uma observância quanto à maneira de pensar e aplicar a lei. Veja um exemplo dessa queixa do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, se queixando na bancada, que só faltou bater na mesa. O que adianta? A gente diz que a lei é inconstitucional e todo mundo continua aplicando. E, algum tempo depois, veio, aí sim, a primeira mudança constitucional de enfoque, quando, eu acho que em 2003, se não me falha a memória, que se atribuiu à eficácia das decisões de controle concentrado de constitucionalidade não mais apenas efeito erga omnes, mas efeito vinculante. Como dizer, basta. O que adianta nós dissermos que A, se continua chegando diariamente para nós milhares de recursos com a tese B. Isso lá em 2003, já se faz um bom tempo. E aí eu acho que abriu a porta para uma mudança paulatina da maneira de pensar o nosso ordenamento constitucional e processual. Em 2004, já naquelas reformas do Poder Judiciário, já veio a súmula vinculante, que foi uma grande novidade. Ali representou a derrocada da ideia de que o órgão judicial tem absoluta independência funcional na maneira de pensar. Tipo, eu acho que esta caneta é amarela. Porque é problema meu, evidente, vou fundamentar. Não concordam? Tribunal que mude. Esta maneira de pensar, que era um dogma, não passada, décadas e décadas atrás, começou a se modificar, ou a cair. Veio a súmula vinculante, precedida da época dos seus debates filosóficos. Você vai a história de engessar a jurisprudência, né, que a gente tanto ouve falar, a prática vem demonstrando que isso realmente esse recente não viu nada engessado até hoje. Não obstante, todo esse caminho, essa evolução, que é onde eu pretendo chegar rapidamente, aquelas preocupações iniciais cederam. Quando se atribuem a órgãos judiciais de cúpula o papel de uniformizar com caráter vinculante, que vai engessar. Repito, não creio que essa preocupação tenha se concretizado na prática. Pois bem, então, a partir dali, se começou a vencer esse dogma e passou a se prestigiar. Se antigamente predominava a independência funcional do magistrado versus segurança e isonomia, o que a gente sentiu ao passar dos anos, e isso é característica do direito que acompanha as mudanças sociais, políticas e econômicas da sociedade, como bem apontado pelo professor Fábio, citou bem o exemplo do casamento homoafetivo. Quem poderia imaginar, há 40 anos atrás, que no Brasil se reconheceria o casamento com identidade de gênero? Há 40 anos atrás, isso era... E hoje é a realidade. As coisas mudam, as coisas progridem, as coisas evoluem. Então, nós tivemos essa grande mudança. Mas
E essa forma de pensar começou a influenciar o legislador ordinário. As reformas do CPC de 73 começaram a ficar, ou a impregnar o CPC do fortalecimento do papel da jurisprudência na abreviação do processo, como bem dito, estimulando a técnica de julgamento monocrático. Mas, até então, sem a ousadia, e é nesse ponto que eu finco a minha observação inicial de ser uma mudança sistemática. Então, voltando, as mudanças parciais do CPC, dando mais prestígio aos precedentes, não chegaram ao ponto de vincular a formação do convencimento do magistrado. O que nós temos hoje? Que é o Código que ainda está em vigor. O julgamento de improcedência liminar, com precedente do próprio juiz, ali foi a meu ver, uma falha do legislador daquela época, que deveria prestigiar os julgamentos acima e não abaixo, que não adianta nada. O julgamento monocrático do relator, para prover ou desprover o recurso, de acordo com súmula, precedentes. Os recursos repetitivos, repercussão geral, visando a admissibilidade ou não dos recursos extraordinários. E aqui eu abro um parênteses, só chamando a atenção, a tese hoje fixada em sede de recurso repetitivo faz com que os recursos especiais sejam todos inadmissíveis na origem. Mas não obriga o tribunal a julgar de acordo com aquele pensamento. Se a tese em julgamento de sede repetitivo, o STJ diz que essa caneta é azul, se o tribunal julgar dizendo que a caneta é azul, não adianta a parte interpor recurso especial, porque ele não chegará lá. Ele é natimorto. Mas se o tribunal julgar que é amarelo, aquele órgão do tribunal que faz o controle de admissibilidade, diz, tem uma tese dizendo que a caneta é azul, volta para o juízo de conformidade. O tribunal diz, não, essa caneta é amarela. Aí o recurso especial vai, então sobe, e o STJ que reforma a decisão, aplicando a tese de que a caneta é azul, não é amarela. Isso é hoje. Nós tivemos um passo, ao longo dessas reformas, um passo ousado, com maior teor de ousadia, também dito aqui pelo professor Fábio, que é a súmula impeditiva de recurso, que está no artigo 518 do nosso Código de Processo Civil, se não falha a memória, não vou nem perder tempo olhando, porque eu não quero comprometer o tempo razoável da minha breve exposição, mas hoje nós temos uma regra que passa despercebida, que diz que se a sentença estiver de acordo com súmula do Tribunal Superior, não cabe recurso, a apelação não é admissível. Está lá. Isso tem um potencial de alteração sistemática muito grande, mas, na verdade, ninguém sabe disso. Eu nunca vi. Já fiz pesquisa jurisprudencial para ver, então como é que... Quando eu fui para o tribunal, recentemente, poxa, como é que nós estamos aplicando isso? Porque, olha só, se uma súmula do STJ diz que essa caneta é azul, e o juiz julga, no sentido que essa caneta é azul, por essa regra em vigor, não vou perder, mas vou ficar pelo menos uma década, essa decisão não pode ser mudada pelo tribunal. Não pode. E por que não pode? Porque a lei diz, não cabe recurso. Por que não cabe recurso? Diz, a apelação não é admissível. E aquilo que não é admissível não pode, em sede recursal, gerar mudança da decisão. O tribunal não pode conhecer para mudar. Eu não posso conhecer. E aí, com isso, na verdade, eu estou dando à súmula uma eficácia erga omnes e, de certa maneira indireta, vinculante para o tribunal. Porque se o juiz disser que a caneta é azul, mas não é assim que ocorre. O que, na prática, tem que acontecer que a apelação é conhecida, o tribunal confirma a sentença, porque aplicou a caneta é azul, ou, quando muito, e aí, mais raro, diverge da jurisprudência do STJ, dizendo que a caneta é amarela, a parte depois recurso especial, efeito de juízo de conformidade, etc. Mas essa já foi uma regra que teve um sabor de ousadia. Mas como ela talvez não pegou como deveria pegar, não causou muito barulho. E aí vem o novo Código de Processo Civil com essa preocupação, com essa aposta, tendo em vista todo um cenário desenhado nos últimos 20 anos, em que o Poder Judiciário se viu destinatário de uma explosão de demanda, um forte demandismo desenfreado, com a proliferação de inúmeras demandas repetitivas aos milhares,
E, paralelamente, com o fortalecimento do acesso à informação pela via da globalização, acesso à informação virtual, etc., o que se passou a ter, diante desse cenário quase caótico, é a necessidade de se priorizar, agora, indiscutivelmente, o princípio da segurança e da isonomia sobre aquele dogma antigo da independência funcional do juiz na formação do seu convencimento. Por quê? Doutor Fábio, sinceramente, esgotou o assunto, porque nós estamos todo mundo aqui na mesma situação. Por que meia dúzia consegue e o resto não consegue? Talvez não passar de 40 anos. Ah, mas também quem vai saber? Como é que se sabia resultado de processo? Só tinha um jeito. Ia ao cartório para ver a fichinha. E ponto. E com muita sorte. Hoje em dia sabe-se tudo. De tudo e de todos. Instantaneamente. Então, se todos nós aqui representamos um universo de demandantes com uma tese jurídica igual, saberemos, sim, muito facilmente, pela jurisprudência, pela pesquisa, quem ganhou, quem não ganhou, por quê, razões, fundamentos. As coisas mudaram demais. Hoje, quem acompanha o processo não é mais o advogado, é o seu cliente. É o cliente que liga de manhã, doutor, já está disponibilizado na internet. Ah lá, o juiz rejeitou os embargos de declaração. Doutor, o que é feito infringente? As coisas mudaram. Antes, quem acompanhava o processo também não era advogado, era o estagiário. Que ia lá para o cartório, pegar, anotar na fichinha. Enfim, as coisas mudaram. E, por terem mudado, hoje há essa necessidade indisfarçável de se dar preponderância ao princípio da segurança e da isonomia. E como? Atribuindo esse papel ou essa eficácia uniformizadora dos precedentes dos tribunais. Se essa caneta é azul, decidiu o Supremo, o STJ, o tribunal em sede de RDR. Então, senhores, que a caneta seja azul para todo mundo e pronto. Vamos gastar nosso tempo e energia para ver a cor da borracha, a cor do... Porque não dá. Afinal de contas, não está faltando trabalho para ninguém. Agora, isso, senhores, vai ser difícil. Nós vamos vivenciar um período de transição, maior ou menor. Também não tem o dom da futurologia, mas vamos ver como nós todos, juristas e aplicadores da lei, vamos assimilar as novas regras. Porque nós vamos vivenciar uma mudança de sistema, mudança de estrutura. O que é dar força vinculante às decisões e aos precedentes? Isso passa, bem dito, aqui, por uma mudança de comportamento. Uma mudança de filosofia, uma mudança da maneira de ver as coisas. Agora, para tornar isso mais árduo, tudo isso se passa dentro de um grande caldo chamado cultura brasileira, tornando ainda mais enigmático, mais difícil. Ou me recordo de uma frase, não sei se li no WhatsApp, enfim, que o Brasil não é um país para amador. É um país muito complexo, por força, inclusive, dessa nossa cultura. E por quê? Porque nós temos a cultura da obediência. Todos nós achamos que as leis, as normas, têm que ser obedecidas por todos, menos eu. Não, para mim, não. Eu não. Então, eu acho que se todo mundo entender, se vier um precedente em que a caneta é azul, beleza, todo mundo tem que observar, até porque eu acho que é azul. Agora, se eu achar que é amarelo, não, mas espera aí, não concordo. Sim, mas tem precedente. Não concordo. Então, claro que não vai ser imediato. Não acredito que passaremos de um estágio para o outro de uma forma assim tão serena e harmônica, diante de uma guinada com esse grau de profundidade maior. Todos nós temos que ter a responsabilidade de compreender que essas mudanças visam um propósito. Como bem dito pelo professor Fábio, a gente precisa ter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra, coerente, por força da segurança, da isonomia. E por quê? Porque nós temos uma explosão de demanda. E nós não podemos ficar fomentando demanda, ficar discutindo matéria que já foi decidida. Se a caneta é azul, vamos nos conformar com isso. Ninguém é dono da verdade, ninguém chega no serviço de registro imobiliário com a verdade, eu quero prenotá-la. Ela pertence a todos, não é de ninguém. E isso é uma mudança de cultura, principalmente dos órgãos judiciais, que vão ter que aprender a observar os precedentes. Aí eu termino e eu faço essa observação, nos últimos 5 minutos,
propiciando o tempo necessário para o debate e para as observações muito mais precisas do professor Fábio, que essa mudança sistemática está reproduzida nesses 3 artigos, cuja disciplina foi esgotada ali pelo professor Fábio. E o artigo 927 é uma frase curta no caput, que é onde está essa mudança, ou pelo menos onde quer alcançar, quando diz que os juízes e os tribunais observarão. Assim espero. Né? E aí tem lá as hipóteses de observância. E como está lá no imperativo observarão, obrigatória, as decisões do Supremo, no estado de súmula vinculante, etc. A questão é, como garantir-se a força vinculante desta regra normativa abstrata, dirigida aos órgãos do Poder Judiciário, que diz que eles deverão obedecer tais e quais decisões? Afinal de contas, é sob pena de quê? Malcriação? Porque, né, diz observarão. Mas, neste primeiro momento, não diz sob pena de quê? Então fica aquela ideia do poder-dever e tal, mas cadê a consequência? E aí, claro, como bem costurado na exposição do professor Fábio, diz, bom, sob pena de ser nula, de ser cassável a decisão que infringir o efeito vinculante. Aí, peraí, quer dizer que se eu entender que essa caneta é amarela, o tribunal pode, através de uma via processual X, anular, tirar do mapa, profere outra, por exemplo, ou dar-lhe uma outra solução similar. Mas a minha decisão passa a ser anulável, pode ser cassada. Ué, mas isso como? E aí, como já bem dito, através do Instituto da Reclamação. É ali que está a consequência, lá no artigo 988, que eu anotei aqui. É no artigo 988 é que está a consequência para o descumprimento daquela norma abstrata que fala do dever de observância dos precedentes. Pois sem a consequência aqui prevista, você pode observar para manter a coerência, a integridade, a importância, aquela consciência coletiva que todos nós brasileiros não a cultivamos, de que eu, assim agindo, estou contribuindo para o bem maior, que é da segurança, isonomia. Mas isso por si só não seria suficiente, então vem o artigo 988 e diz que caberá reclamação, etc., né? E diz que na reclamação, julgando procedente, o tribunal cassará. Não vai reformar. Reformar é proferir uma outra decisão que substitui. Não, anula. Por quê? Porque ali é um erro em procedendo. Anula, sua decisão não vale, não presta como ato jurídico. Diferente quando se reforma. Tudo bem, avaliou as provas, entendeu que o réu é culpado, se o tribunal avaliando entende que não é, que reforme. Um eventual erro em indicando a solução de questão fato, mas aqui não, erro em procedendo. É como dizer, seu órgão judicial inferior, o senhor não sabe que existe esse precedente vinculante, o senhor é pouco culto e, consequentemente, eu vou anular a sua decisão se eu cometer um erro em procedendo. Então, está aqui a consequência. E aí a minha dúvida, que eu vou deixar aqui lançada no ar, para colher essa observação do professor Fábio, também com base hoje, tudo na base do exercício de futurologia. Tudo, todo mundo. Ninguém sabe ao certo aonde vamos parar. Embora a gente saiba qual é a direção que se tomou, mas aonde que vai dar. Vejam, enquanto o professor Fábio falava, eu estava cotejando o artigo 927, que, a meu sentir, é a fonte dessa mudança sistemática, onde diz que os juízes e tribunais vão observar. E, dentre as hipóteses ali, nós temos os enunciados das súmulas do Supremo e do STJ. Observarão. Verdade que hoje já tem um poder persuasivo, há muito tempo, né? Todo mundo... É matéria sumulada, a gente só escuta assim, ufa, que bom. Pô, ótimo, né? Porque já está sumulada. Porque pior que é uma questão inédita. Não tem nem precedente. Aí, meu filho, vai ter que estudar bastante. Mas já a matéria sumulada... Se diz que a prescrição é decenal e acabou. Então, hoje já tem uma forte influência persuasiva, mas não vinculante. Aí o artigo 927 diz que deve ser observada, assim como a solução do incidente de IRDR, etc. Aí, quando chegamos no 988, que é o último capítulo da história iniciada pelo 927,
diz: caberá reclamação da parte interessada ou MP para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, garantir a observância de decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Isso já é na Constituição desde 2003, mais ou menos. Quer dizer, é o efeito vinculante que nós já temos. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante, também não é novidade. Hoje, se um órgão judicial descumpre uma súmula vinculante, cabe reclamação para o Supremo. E aí sim, de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, que são esses incidentes, mais os recursos repetitivos do STJ e do Supremo. Ok. E acaba aí. Aí a minha dúvida está centrada, e confesso que é uma dúvida que surgiu enquanto o professor expõe. Digamos que a tese de que esta caneta é azul seja fruto de uma recente súmula do STJ, uma súmula. Não, portanto, não é um precedente do STJ, editado em sede de recurso repetitivo, não é um enunciado do TJ em IRDR, enfim, é uma súmula. A súmula 587 do STJ, dizendo que a caneta é azul. E o juiz vem e diz, embora conhecendo a súmula, ou mesmo desconhecendo que isso não muda o resultado, diz que a caneta é amarela. Ou, por exemplo, uma súmula, para ficar mais aqui mais fácil, para não ter que ir até Brasília, uma súmula do tribunal, aqui do TJ, uma súmula TJ, súmula 400, caneta é azul. O juiz vai lá e diz que é amarelo. A questão é, talvez a resposta seja intuitiva, mas, de qualquer forma, cabe a indagação. É hipótese de reclamação e, consequentemente, essa decisão é passível de ser cassada? E se seria, a que fundamento, uma vez que a reclamação diz lá que é para garantir, estou pulando os dois primeiros incisos que são genéricos, até propositalmente, garantir a observância de decisão do Supremo em controle concentrado, não é o caso da caneta. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência. Então, estou dando mais uma olhada aqui, termina aqui. E a questão é, seria essa decisão cassável e passível em sede de reclamação vir a ser anulada diante desse erro em procedendo? Esse seria o X da questão, embora eu acho até que uma visão sistemática talvez leve à conclusão do que seria a consequência processual desse exemplo. Eu então devolvo a palavra para o Fábio, mais uma vez dizendo que a exposição foi completíssima, esgotou o assunto, foi uma ótima apresentação de um tema a respeito do que, claro, virão dúvidas, né? Como o doutor Fábio falou, como lidar com precedentes, identificá-los, alterá-los, isso realmente nenhum de nós tem experiência, porque não é do nosso sistema do civil law. E agora nós nos aproximamos demais, nesse aspecto, do sistema do common law. Então, eu agradeço aqui a observação e devolvo a palavra ao nosso palestrante. Eu que agradeço, em primeiro lugar, as palavras de elogio da doutora Simone, do doutor Sérgio Ricardo. Eu confesso que realmente foi uma falha, porque não ter enfrentado essa questão, porque, no fundo, até quando eu falo do 927, eu expliquei o negrito, mas eu não expliquei o sublinhado, né? Porque os sublinhados são justamente, né, os precedentes vinculantes arrolados no 927, que mais adiante, nos termos 988, desafiam a reclamação, né? O que deixa de fora, né, exatamente os pronunciamentos, vamos chamar assim, né, as expressões do inciso 4 e 5. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Antes, eu queria registrar a minha orientadora do mestrado, a professora Tereza Arruda Alvim Vamber, que foi a relatora geral do anteprojeto lá atrás, né? E o professor Talamini, também coincidentemente lá de Curitiba, enfim. Eles, graças a esta questão, vêm defendendo a existência de o que eles chamam de precedentes fortes e precedentes fracos, né? Ou seja, na falta de um melhor nome, né, há uma certa possibilidade de estabelecimento de graus de força, graus de autoridades dos precedentes,
E, no fundo, segundo essa doutrina, com a qual não concordo, e vou dizer por quê, o norte seria o cabimento ou não cabimento da reclamação. Ou seja, numa visão mais legalista, no sentido de que, olha, se cabe reclamação, é precedente forte, portanto vinculante, se não cabe reclamação, é precedente fraco, portanto persuasivo. Essa visão, ela existe, pode até que venha a prevalecer, mas não é a minha, né? E qual que é a minha visão sobre esse tema? E abrindo um parênteses, não vejo, e confesso que não refleti plenamente, enfim, pensando durante a pergunta, não vejo, a priori, a possibilidade de defender um cabimento de reclamação por analogia. Reclamação envolve competência originária de tribunal, né? Ação de competência originária para o tribunal, por analogia, apesar da jurisprudência do STJ ter admitido alguns casos, juizado, etc. Talvez seja uma saída. Mas a grande questão aqui, que me faz concluir que o que está no inciso 4, por exemplo, é vinculante, ou que está no inciso 5, vamos dar, orientação de plenário, vamos dizer, o julgamento do plenário no incidente de declaração de inconstitucionalidade de uma norma pela cláusula da reserva de plenário. Essas expressões, elas são vinculantes, ainda que não caibam reclamação. Qual que é o exercício que eu faço sobre isso e tem a ver um pouco com a nossa cultura? E eu vou dar um exemplo de uma outra cultura que eu ouvi de um professor. No fundo, o cabimento ou não cabimento da reclamação é uma terceira etapa. É um terceiro passo do ponto de vista da lógica, do raciocínio jurídico. Porque quando a gente afirma que, nos termos da lei, tal decisão deve ser observada e aplicada pelo juiz, o primeiro passo é que decisões contrárias à súmula não existam. Essa é a primeira conclusão do raciocínio jurídico, no sentido deontológico, do dever ser. Olha, o juiz não pode fazer isso, o juiz é o guardião da juridicidade, da legalidade, portanto, o primeiro raciocínio, as decisões não vão existir. O professor Antônio Adonias, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, ele faz um pós-doutorado na Áustria, na Europa. E eu estava ouvindo essa história, tem a ver com isso que eu estou falando aqui. E tem a ver com a cultura, né? Ele contava que a discussão lá do seminário na turma de pós-doutorado era o seguinte: olha, uma determinação do juiz para que alguém faça exame de DNA deve ser cumprida ou ofende a dignidade da pessoa humana? Aí essa questão foi colocada no seminário. Aí os austríacos falaram que, ó, nos termos aqui da nossa lei, enfim, do nosso direito, se o juiz determinar em matéria, em ações de família, o cidadão é obrigado a fazer. Nos demais casos, prevalece a dignidade da pessoa humana. E aí o Antônio Adonias, que é o brasileiro da turma, até considerando a súmula do STJ, né, a súmula 301, diz: se o juiz determinar e o cara não fizer, né, presume-se pai. Aí ele colocou a questão, para já se amostrar com a súmula. Não, e se o sujeito não fizer? Aí todo mundo olhou para ele. Não, mas é quando o juiz mandar. É isso aí. Aí ele falou: não, mas e se o juiz mandar? E o cara não fizer? Todo mundo: não, mas é o juiz mandando. É o como assim, né? Ou seja, Como assim? do ponto de vista da cultura e da lógica, existem situações, se o juiz, ou no caso que ele está trabalhando aqui, se a lei disser que o juiz não pode fazer, o juiz não vai fazer. Essa é seria a primeira reação. Segunda reação: mas e se o juiz fizer? Aí a gente já está, talvez na Áustria já teria abandonado. Mas estamos no Brasil. É simples. Se a decisão que não deveria existir, ela está errada. Ela está errada. E ela precisa ser cassada. E vejo que até agora eu não falei de reclamação. E me parece que a obrigatoriedade, entre aspas, a proibição de a decisão não poder existir e o raciocínio e a consequência lógica de que, caso ela exista, ela está errada, por si só, já categoriza esses precedentes como vinculantes. Porque, ou seja, cabimento da reclamação. O cabimento da reclamação é a terceira etapa. A decisão não deve existir. 1. Se existir, está errada. 2. Como declarar este erro? É só a terceira etapa.
O que o 988 faz é dizer o seguinte, olha, este erro pode ser declarado pela via de uma ação célere e de competência originária do tribunal, que é a reclamação, em tais e tais casos. Ah, mas e quando desobedecer a súmula? Olha, eu não estou te dando essa via célere. Por quê? Olha, para não entupir o tribunal, sei lá. Porque eu não quis. Escolha política. Agora, ela continua não devendo existir e, caso esteja, ela está errada. Como é que eu corrijo? Recurso. Ou seja, a técnica de cassação, na minha visão, não é da essência do conceito de precedente vinculante. Se é que eu me fiz claro. Ou seja, o precedente pode ser vinculante, independentemente de como eu casso uma decisão contrária a esse precedente que é vinculante. Essa é a minha conclusão, mas eu fiz até o registro da doutrina de relevo que vem levando isso em consideração e sopesando, entre aspas, a força, a autoridade desses precedentes. Eu não concordo, mas é bem possível que seja, enfim, o que prevaleça. E o bom de ouvir o discurso do doutor Sérgio, fiquei bastante feliz de que na maioria, ou quase que na totalidade da sua fala foi coincidente com, enfim, com o que eu falei, com o que eu penso, é que onde eu estou indo, né, é lógico que eu vou de ofício muito mais a escolas de advocacia pública que a escola da magistratura, mas recentemente eu estive em uma situação, enfim, semelhante no Tribunal de Justiça do Amazonas e no Tribunal de Justiça do Maranhão. E a cultura dos magistrados, eu venho sentindo exatamente isso. Puxa, ainda bem que tem uma súmula, ainda bem que tem, né, um precedente formado em récipro repetitivo. Agora teremos o IRDR, ou seja, um convite, uma exortação para que os próprios tribunais resolvam, no âmbito do Estado ou da região, a questão repetitiva. E o que me leva a crer que esse rol vai gerar o primeiro passo. Olha, as decisões contrárias, elas não vão existir. E se existir, é quase que consenso que elas estão erradas. Aí depois, como é que caça uma decisão errada? É uma terceira etapa, né? Ou seja, a reclamação é uma opção. Talvez nem seja melhor, porque a gente raciocina melhor com o recurso. E eu não guardo esse cabimento como algo, vamos dizer assim, o cabimento da reclamação, né? Como algo essencial. Tem que ter uma técnica para caçar, alguma. Mas os recursos estão aí, né? E quero crer que a ideia do código é que nem os recursos sejam necessários, porque a ideia do código é que as decisões sejam observadas, mas aquela história, pega, não pega, né? Ser e dever ser. Vamos ver aí ao longo de 2016, né? Mas seria isso. Bom, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Tem uma pergunta? Pode falar. Fundamentação das decisões. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Esses enunciados que são emanados de fórum, congresso, tá. Etc. Essa é uma questão. A outra também, eu estudei na UERJ em 1979. Na ocasião, tinha um juiz que dava aula sobre introdução ao estudo do direito, e ele tinha um livrinho fino chamado Jurisprudência, Fonte Formal do Direito. E era alvo até de piada na época, porque hoje já está sacramentado que a jurisprudência foi formal do direito. Agora o juiz, diante de uma súmula, e entendendo que aquela súmula fere a lei, como é que fica então a situação é a Constituição, do juiz diante desse dilema? Tá. A primeira questão, esses enunciados, porque a súmula também, o nome completo da súmula seria enunciado de súmula de jurisprudência dominante, né? Mas esse enunciado, por isso que eu até ia perguntar, mas você deixou bem claro ao longo da pergunta. Esses enunciados, FONAGEF, né? Os juízes se reuniram agora no STJ
e formularam, salvo engano, 80, 82 enunciados já sobre o novo CPC, fora, portanto, do exercício do poder jurisdicional, né, técnico, a meu ver, esses enunciados têm a força de doutrina. Tem a mesma força que a doutrina tem. É lógico que a doutrina tem mais ou menos, conforme o caso, a influência, e uma doutrina construída, né, pela própria magistratura acaba sendo, né, algo com a força persuasiva bastante grande dentro da magistratura. Mas, a meu ver, não passa disso. É diferente um pouco da súmula e dos precedentes formalmente, enfim, produzidos por esses mesmos magistrados, muitas vezes, mas aí dentro do devido processo legal, no exercício do poder jurisdicional. Essas de Fonagef e congêneres, a meu ver, têm a força de doutrina, e a doutrina se dá a força de consulta ou de fonte do direito, no sentido secundário, não formal, obviamente. E em relação à segunda pergunta, é um dilema, é interessante, né? Ou seja, será que o magistrado pode, no caso concreto, declarar inconstitucional o texto de uma súmula? Ou seja, ele pode fazer isso com a lei, né? Ele pode fazer isso com a lei. Agora, eu vejo da seguinte forma: se no processo de edição de súmula ou do precedente essa questão já foi enfrentada, ele não pode fazer isso. Porque isso contraria a ideia de precedente vinculante. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. O artigo... Não lembro qual artigo agora. Bom, o artigo lá da lei 8.212, que fixa a prescrição das contribuições previdenciárias em 10 anos. Foi declarado inconstitucional pelo Supremo, foi editada uma súmula vinculante, dizendo que uma lei ordinária não pode tratar disso. O que tem que tratar disso é uma lei complementar. A lei complementar é o CTN, Código Tributário Nacional, e diz que não é 10, são 5 anos. Então, o magistrado enfrentar esta questão no primeiro grau, afastar a súmula vinculante a este pretexto, a meu ver, não faz parte do sistema. Ou seja, contraria a ideia do precedente, e aí imaginando o fundamento como a essência do precedente, ser vinculante. Ou seja, ele tem que observar, ainda que ele pense de modo diverso. Inclusive, o Código deixa claro que o magistrado pode fazer ressalva de opinião na decisão, sem que caracterize sequer contradição para fim de caminho de barra de declaração. Agora, a questão ela se torna mais interessante quando o precedente potencialmente aplicado, quando de sua formação, não enfrentou aquela questão. Ou seja, vamos imaginar um precedente do STJ sobre matéria, enfim, previdenciária, que não enfrentou os aspectos constitucionais, até porque a questão constitucional não cabe dentro do recurso especial. Então, o magistrado, que a priori está obrigado a aplicar o precedente formado num recurso especial repetitivo, pode, aí a meu ver, afastá-lo por um fundamento não enfrentado. Não enfrentado. Seria, dentro daquele contexto lá de afastamento, uma hipótese, né, um pouco peculiar, enfim, talvez fora aí do modelo total, mas seria uma hipótese de distinção, né? Porque a distinção clássica é a distinção fática, né? Olha, eu não vou aplicar o precedente porque os fatos aqui existe uma peculiaridade, via de regra fática. Mas eu vejo espaço para esse raciocínio quando, repito, a questão eventualmente suscitada pelo magistrado, que não, enfim, quer aplicar, entende por não aplicar aquele precedente, não tenha sido enfrentada na questão. Em tendo sido, né, me parece que ele não pode fazer isso. E só lembrando, né, foi uma coisa que também acabou passando, estava aqui, ó, é uma afirmação, enfim, só para fazer, enfim, não vou desenvolver muito. Mas quando estivermos diante de procedimentos especificamente voltados à formação desse precedente qualificado e vinculante, deve haver uma potencialização de alguns princípios constitucionais. Notadamente, o contraditório, a motivação, por isso que eu lembrei, e até mesmo a publicidade. Ou seja, um processo ou um procedimento de resolução de demandas repetitivas, um processo afetado,
para a formação de um precedente erga omnes e vinculante, ele tem uma publicidade muito maior do que o processo fulano versus cicrano. O contraditório é muito mais potencializado. Ou seja, ao invés de só falar o autor e o réu, admite-se a participação de outros atores. Na qualidade de quê? De amicus curiae, de assistente. Aqueles que estão com o processo suspenso é um exemplo. E uma vez potencializado o contraditório, deve haver a potencialização também da motivação. Então, a motivação deve, e o artigo, salvo engano, 1038 do novo Código, por ali, diz textualmente isso. A motivação do precedente vinculante, aí eu já estou usando expressões minhas, né? A motivação do acordo que julga o incidente de resolução de demanda repetida deve enfrentar todas as perspectivas argumentativas, trazidas pelas partes, por terceiros, por amicus curiae, até como uma forma de legitimar. Agora, se em um segundo momento, um outro argumento que não consta daquele precedente, que não foi objeto daquele processo de informação, surgir, aí eu acho que cabe, um pouco tem um quê de distinção e tem um quê de superação, talvez seja até uma terceira via, com um pouco de cada. Fala, olha, não foi enfrentada à luz do artigo X da Constituição, portanto, eu não vejo. Agora, se já foi enfrentado, não. Seria... Claro? Eu estava com a pergunta já formulada, mas quando o senhor levantou ali, em cima de tudo isso aqui que os senhores comentaram, eu fiquei assim, continuo com minha dúvida. Os três princípios constitucionais, que eu acho que com toda essa mudança, ela vai afetar, assim, no meu entendimento de estudante, esse seria o contraditório ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e vai desembocar no devido processo legal. Eu vejo que essas mudanças, elas mitigaram, de certa forma, esses princípios. Quer dizer, eu ainda não vejo, eu não consigo visualizar, porque, assim, há um segundo momento, eu acho que, assim, há uma questão de futuro até, como é que se diz, a questão residual. Ou seja, somente deixar matérias realmente pertinentes à esfera judicial. E as outras, com essa nova leitura, né, que são as mediações, de conflito, no caso, a mediação, conciliação e arbitragem, que está dando uma nova roupagem, quer dizer, na realidade, ficar realmente a questão residual. E as questões de massa, quer dizer, os assuntos de massa, estarem, assim, sendo, de certa forma, eliminados. Eu queria saber do senhor, assim... Não, sua pergunta é muito importante assim, e deve ser uma preocupação. Deve ser, no seguinte sentido, a gente não pode imaginar um sistema de precedente, aplicação de súmula, como um sistema que suprima contraditório, ampla defesa, direito de argumentação, direito de reação, de resistência, de cooperação. Então, essa preocupação puxa de um lado, né, na tensão entre os princípios constitucionais, puxa de um lado até o contrário a esse sistema, né? Mas a solução para isso, ou a salvação para este raciocínio, porque se fosse uma ofensa, por princípio, ao contraditório, seria inconstitucional e, portanto, seria um sistema inadmissível, está, em primeiro lugar, na ideia de que nenhum princípio constitucional, hoje, é por si só absoluto. Ou seja, os princípios, eles, do ponto de vista geral e abstrato, né, apenas colocados, eles são, via de regra, harmônico, eles andam em conjunto, mas é detectável, estudado, teorizado e solucionado de alguma forma, pelo menos teórica, que estes princípios, no caso concreto, eles tendem a entrar em conflito. Eles tendem a entrar em conflito. Isso é inevitável, né? Então, o exemplo mais simples, o direito à tutela jurisdicional justa, efetiva e tempo razoável, de um lado, e o contraditório de outro, numa situação de urgência.
Ou seja, ou o camarada faz a intervenção cirúrgica em 24 horas, ou ele vai morrer e a tutela jurisdicional não será efetiva. Ora, intervenção cirúrgica, provimento jurisdicional em 24 horas é incompatível com contraditório e ampla defesa plenos. Qual a solução do sistema? Prever, de uma maneira geral abstrata, os princípios e, no caso concreto, ponderar esses princípios sem nunca aniquilar um deles, mas, eventualmente, mitigar, postergar um deles em homenagem a um outro de igual hierarquia. Como é que eu importo isso para a aplicação dos precedentes? Em parte, eu já falei. Na medida em que, se, uma vez formado o precedente, eu vou ter, além do efeito vinculante, uma série de, aquilo que eu chamei, uma série de cortes procedimentais que vão diminuir o contraditório no sentido de participação das partes no processo, qual é uma das soluções para reequilibrar, potencializar o contraditório no incidente de formação de precedentes? Portanto, se o meu processo, que futuramente vai ser impactado pelo seu, porque foi o seu que foi afetado para ser julgado em sede do incidente de resolução de demanda repetitiva, se o meu processo ficou suspenso, eu passo a ter o direito de exercer contraditório no seu processo. O direito ao contraditório exercido no seu processo é uma maneira de legitimar que o seu precedente seja aplicado ao meu processo, a mim, futuramente. Não que eu vá participar efetivamente, mas o contraditório a gente sabe, ele é potencial, ou seja, é uma possibilidade, em certa medida, se não exercido pelo interessado, ele pode ser dispensado. E fora isso, mesmo quando formado um precedente, o contraditório, então eu já tenho uma ressalva do contraditório na técnica de formação. E fora isso, eu sempre vou ter contraditório para tentar afastar o precedente. Por distinção, por superação, por argumento novo. Não para apenas reiterar argumentos já rechaçados e suficientemente fundamentados. Naquela linha que eu estava respondendo há pouco. Então, há uma mitigação, sim, mas essa mitigação ela não é uma aniquilação, ela implica num reequilíbrio em outra medida, como essa participação, e, de uma certa maneira, essa possibilidade de se exercer, ainda que de uma maneira, vamos dizer assim, limitada, né, a meu ver, não implica no cabimento do contraditório, na inconstitucionalidade, vamos dizer assim. E nenhum princípio absoluto. Você falou também do duplo grau, o mesmo raciocínio. Né? O duplo grau não é um princípio absoluto, o duplo grau de jurisdição, como nenhum é. Então, às vezes, o sistema ele pode abrir mão do duplo grau de jurisdição em homenagem a outros princípios de igual hierarquia. Porque se de um lado duplo grau, contraditório, ampla defesa, eles tensionam, e do outro lado tem o quê? Duração razoável do processo, efetividade da prestação jurisdicional, uma própria ideia, uma concepção mais ampla de acesso à justiça. Né? Então, não adianta a gente querer adotar e abraçar apenas duplo grau, contraditório e ampla defesa, porque certamente estaríamos em detrimento de outros princípios de igual status, vamos dizer assim, constitucional. Então, eu quero crer que o Código, do ponto de vista teórico, assim, do dever ser, faz esse equilíbrio. Mas, rigorosamente, esse equilíbrio ele só será pleno a partir da aplicação. Ou seja, eu me preocupo muito com a legitimidade da formação do precedente. Porque é da legitimidade da formação do precedente que decorrerá a legitimidade da sua autoridade vinculante. Cenas do próximo capítulo. Então, vamos encerrar agora as perguntas, porque já está pelo adiantado da hora. Passa aqui às mãos do professor Fábio o DVD da palestra. Já, rápido. Estamos na era da tecnologia. E o certificado e as mãos do professor Sérgio Ricardo e o DVD também já está vindo, tá? Está encerrado, então. Muito obrigada. Ingrid, traz o... Pede a... Claro.